Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Imigrante de Sucesso. Hoje estamos aqui com a Pamela, que é uma influenciadora aqui em Portugal, faz muito conteúdo para pessoas que querem vir para cá e auxilia muitos imigrantes aí nesse processo de imigração, né, Pamela? É um prazer te ter aqui como convidada. Hoje eu quero conhecer, não só eu, mas todo mundo quer conhecer um pouco da história dessa mulher ali. Bacana. Por trás de vários vídeos no Instagram que viralizam, né? Acontece sempre, né? Acontece. Pamela, hoje se uma pessoa te pergunta quem que você é, como é que seria a sua apresentação? Seguinte, eu vindo pra cá eu aprendi muito isso, que a gente todo dia tá aprendendo muito. Então a gente nunca é a versão de ontem, nem a versão do mês passado, nem a versão... Assim vai. Então, eu sou uma pessoa que estou eternamente aprendendo. Então, eu digo que eu sou uma pessoa que passa informação, mas eu estou sempre aprendendo todo dia. Então, vir para cá me trouxe isso. Eu sou uma pessoa que adoro aprender. Eu sou uma esponja ambulante. Em constante mudança, né? Exato. Eu falo muito sobre isso. Tem uma música que é a Metamorfose Ambulante. Nossa, exato. Eu prefiro ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Caramba, é meu slogan que eu digo. Não, eu olho e essa frase, essa música, eu penso, eu quero ser isso, eu não quero ser aquela pessoa que tem uma opinião sempre. Exato. Não, a gente tem que mudar, né? E eu acho super importante, que eu sempre repito nos meus conteúdos, é que nós precisamos ser humildes. E essa questão de você estar aberto para aprender, vem a questão da humildade. E essa metamorfose é constituída dessa humildade, de você estar disposto a aprender, que é esse nosso processo de... que somos imigrantes, estar aberto a aprender, mas aí se você tem essa abertura, a humildade vem ali atrás, precisa estar sempre em conjunto. É crescimento isso, né? Exatamente. Aprender, mudar e estar aberto a novas oportunidades. Exatamente. E é esse que é o processo legal de quem está aqui e quer realmente abraçar a causa do quero aprender com o meu processo de sendo imigrante, né? A gente migra para ser um imigrante. Então é isso, é a humildade e ter esse processo de aprendizado constante. Se não tiver, é muito provável que isso possa não dar certo. Já gostei da apresentação. Ai, obrigada! Pamela, mas quero saber que eu tô super curiosa aqui. Vamos lá. Quando você veio para Portugal? Certo. Por que você veio para Portugal? Como é que começou essa história? Certo. Essa história, na verdade, esse processo de querer mudar, eu sempre sabia que ia acontecer. Eu precisava sair da onde eu estava, do ambiente onde eu estava. Inclusive, ontem eu postei um vídeo que deu muita gente falando. Então, eu precisava sair daquilo, porque se eu queria crescer, eu sabia que ali onde eu estava não ia acontecer. Então, eu procurei sempre formar, com o meu estudo, vindo de uma origem muito humilde, eu sabia que eu conseguiria alguma coisa. Eu sempre tive muita fé nesse processo de estudo e de mudança. Então, essa ideia já era na minha cabeça há muito tempo. Então, eu estudei para isso, eu trabalhei para isso, mas nunca pensei exatamente em Portugal. Mas sempre estudava muito Portugal, até pela nossa influência, né? Sempre estudei muito, li muito filosofia, literatura na escola. Então, história, adoro história. Então, sempre estava nesse meio, conhecia Portugal dos livros. Mas pensei que ia para a Itália, inclusive, porque da minha formação eu queria fazer a faculdade em Perugia, já tinha enviado carta e tudo, mas no processo de ir para a Itália, acabou que eu passei por Portugal, fazendo uma viagem que ia direcionada à Itália, mas antes de chegar na Itália, quando eu pisei aqui, eu falei, não é a Itália. Aqui é o meu lugar. Aqui é Portugal, é meu lugar. Então eu falei, olha, incrível. Que ainda cheguei a ir para a Itália, mas não, fiquei aqui, parece que eu tinha ficado com um pé aqui. Eu fui para a Itália, depois fui para a França, mas sentia que não era. E no meio da viagem, inclusive, tinha ainda vários dias para acontecer em Paris, que eu estava em Paris. Eu falei, não, eu preciso voltar para Portugal. Então, eu tinha 15 dias em Paris, no 8º, 7º dia, eu falei, não quero mais, eu tenho alguma coisa com aquele local. Foi daí que todos os meus planos começaram. Eu falei, não, é ali que eu quero. E quando eu voltei para o Brasil, só fui com o corpo, a cabeça tinha ficado. Eu falo muito isso. Então, eu já fui decidida que eu sentia que aqui era para mim.
Então, já vim decidida com o processo de uma coisa, mas aconteceu outra, mas já preparando o terreno para voltar. Então, você veio para a Itália com a intenção de ir para a Itália. Exato. E você chegou a voltar para o Brasil para depois vir para Portugal, ou não? Sim. Voltei para o Brasil porque acabou que aquilo era quase como aquelas viagens que a gente faz de reconhecimento, que eu digo muito para as pessoas fazerem, se possível. Faça uma viagem de reconhecimento para você ver o país, andar sozinho, ir ao supermercado, conhecer como funciona a cultura. Ver se vai se adaptar, né? Ver questão de adaptação. E você, olha, gostei, não gostei, olhei transporte público e tudo isso, e depois você decide com um pouco mais de experiência, saber o clima, olhar, sentir, né, ter a energia do local. E foi essa a minha decisão. Eu voltei com a minha energia completamente mudada. Então eu decidi muito, meu coração ficou tudo aqui, e eu já voltei com 100% de objetivo em lutar, planejar para voltar para cá. Né? E quando você veio para cá, como é que foi no início, né? Foi desafiador, foi fácil? Como é que correu tudo aí, Não. Início dessa jornada em Portugal? Não é fácil. Mesmo uma coisa que foi fácil para mim é que eu abracei a causa de vir para Portugal. E eu falo muito, quando eu soltei meu barco e quando você solta o seu barco, pensem que ele precisa ir para frente. Voltar não é mais uma opção. Então, você tem que abraçar muito a causa e querer muito que aquele planejamento dê certo. Então, minha cabeça era voltada muito para isso. Tinha um objetivo. Isso vai dar certo. Eu sempre sou muito positiva e tenho, justamente como tu falaste agora, muito a questão do objetivo. Vai dar certo e é isso que eu quero. Então, tinha muito esse pensamento positivo e de que ia realmente dar certo. Então, isso para mim eu já tinha mudado o meu, como dizem agora, o mindset, né? Sim. Mudado o mindset. Eu queria muito vir para cá. Então, abraçar a causa e querer vir para cá é um passo muito importante. E aí, logicamente, vão vir os outros problemas, que é normal de todo o processo. Você vindo com dinheiro ou não, você vai ter um processo de adaptação que pode ser mais complicado para uns e para outros. Mas, para mim, eu tinha esse meio passo andado. Eu já gostava muito daqui. Então, o processo de adaptação foi difícil com relação à solidão. Você não tem rede de apoio, você não tem para quem correr num dia mais frio, quando aquele tempo tá mal. É sempre difícil essa parte, né? Eu digo muito a questão do ambiente. Você veio sozinha? Eu vim sozinha, mas logo depois a minha irmã veio para um mestrado, assim, depois de algumas semanas, certo? E depois eu tive umas amigas que vieram para cá, né? Então, depois de um tempo elas vieram, então acabou que nós tivemos umas às outras, porque foi chegando umas... né? Para se ajudar. Exatamente. Mas tudo, eu falo que é um processo muito individual. Às vezes, olha, teve uma amiga minha que veio, mas não ficou nem 3 meses, nem nada. Então, tudo isso é um processo muito individual, apesar de você, às vezes, vir com esposa, com marido, e eu acho que... né? Não é um formato igual para cada um. Às vezes o marido está mais empolgado, a mulher está mais empolgada. Então, isso é um processo muito individual. E esse meu processo da solidão foi mais complicado. E depois eu fui para Coimbra, lá é muito frio, o clima é mais fechado, você não olha tanto sol ali ao norte. Então, a questão da solidão e não ter aqueles primeiros tempos, para quem recorrer ali no dia a dia, chegar em casa, se ver só, né? E na época, por exemplo, quando eu cheguei, não tem a questão da rede social que você liga pelo telefone para alguém. Então, você já está aqui há muito tempo. Já tem agora 16 anos, pode-se dizer. É muito tempo. Já é portuguesa. Exato. Nesse processo todo, a gente, de alguma forma, vira, né? Sim. De alguma forma, vira. Mas... essa época era muito difícil. Sem rede social, eu lembro que tinha um MSN. Não, eu nem imagino. Como é que era? Você ligava no orelhão? Ai, caramba, como é que era? Eu lembro que tinha internet discada ainda na casa dos meus pais. E eles não sabiam usar, tinha aquele computador de mesa. Então era bem complexo. Bem mais difícil, porque hoje em dia muito é difícil. mais.
Mas a gente tem as redes sociais, a gente faz chamada de vídeo. Imagina naquela altura. Antes de vir para cá, eu liguei para meus pais, por exemplo, naquela altura. E aí eu falo que hoje tem as suas dificuldades, claro. Todas as épocas vão ter suas dificuldades. Na minha época era um tipo de dificuldade, hoje é outro tipo, mas todo o processo vai ter a sua dificuldade. Então, quando eu cheguei aqui, a comunicação era nem a metade do que a gente tem hoje, né? Então, era muito mais solidão. Então, quem hoje ainda fala, é um processo solitário, naquela época ainda era muito mais profundo o processo solitário, né? E na época que eu cheguei, Portugal estava entrando numa crise gigantesca. Foi uma das maiores crises dos últimos 30 anos de Portugal, onde não tinha trabalho. Tudo bem que, então, ok, há mais casas e tudo, mas se não há trabalho, como é que você vai pagar a sua casa? Sim, sim. Né? Hoje a gente já vê, tem muito trabalho, mas não tem casa. A habitação é mais difícil, né, exato. de encontrar. E eu vejo hoje que a gente tem que saber focar no problema, saber que ele existe e lidar, achar saídas para esse tipo de problema. Mas você conseguir galgando aos poucos melhoria dentro dessa questão de solucionar problemas. Por exemplo, hoje a habitação, né? Na época era trabalho. Na época eu lembro que quando eu vim para cá, a questão era trabalho. Então teve uma pessoa que me ofereceu desde casa alimentação para que eu pudesse trabalhar e morar no trabalho de alguma forma. Tipo, hoje tem aquelas plataformas que eles falam que você trabalha tipo num hostel e você pode dormir no hostel. Então eu fui trabalhar dessa forma, que não tinha plataforma também, mas foi feito um trabalho troca de moradia por troca serviço, de moradia, alimentação. Exatamente. A gente um pequeno contrato e tudo onde eu tinha moradia, alimentação, tudo ali e salário pago, né? Ainda tinha esse detalhe, a parte positiva que eu tinha salário pago livre. Então eu acabei que foquei nisso, mas não foquei na questão da crise, não foquei no negativo, no que estava acontecendo. Se eu tinha aquilo, eu tinha que preservar isso de positivo que eu tinha ali e continuar galgando para melhorar. Então, nunca foquei muito no negativo, né? De chegar aqui e ficar sempre lamentando pelo negativo. Eu focava no que eu podia melhorar o que eu tinha, né? Então, esse é o processo. Se tivesse focado no negativo, talvez não estivesse onde você está agora. Exato. Né? E eu falo muito para as pessoas aqui que ficam sempre focando no negativo. Pegue-se a pessoas positivas. Isso é de extremamente importância quando você chega aqui. Prenda-se a pessoas positivas que possam te levar para frente. Para cima. Para cima, sabe? Meios positivos e você não vai conseguir mudar nem mudança se você continua com os mesmos hábitos, com os mesmos meios, com as mesmas pessoas que estão na mesma posição. Não falo pelo fato de você deixar de se relacionar com as pessoas, mas sim procurar pessoas que te elevem, locais que te elevem para você poder mudar de patamar. Então, isso eu acho super importante. Então, tudo que me trouxe até aqui foi a questão realmente de abraçar mudanças, querer mudanças, pessoas que me ajudem nesse processo de mudança. Eu acho que isso é muito importante. Mudou de país é mudar mesmo o ambiente. Tem que estar disposto, né? Disposto às dificuldades, disposto às mudanças, em busca do objetivo para poder chegar ali. Porque elas vão vir. Mudou de país, a mudança vai estar ali. Em primeiro momento, é a primeira coisa que a gente vai sentir. Ela vai estar ali com você. Não tem essa questão de mudar. Mas eu gosto tanto de sempre estar nesse ambiente, porque lá no Brasil era bom assim, porque era... Não, se você quer melhorar e você está disposto à mudança, então esquece um pouco a questão de que você precisa daquele ambiente lá atrás para se sentir melhor. Porque há coisas melhores, mas você tem que estar disposto a abrir os braços para essas coisas melhores, as coisas melhores virem, para elas chegarem. As coisas novas chegarem, né? Você tem que estar à disposição. Eu falo muito da questão do ramal ocupado. Se você está com o ramal ocupado, uma ligação ocupada, novas ligações não vão aparecer. Sim. Coisas boas não vão aparecer. Você precisa estar aberto para receber. Exatamente, é isso. É isso. Pamela, eu fiquei curiosa aqui, porque você me falou que está aqui há 16 anos. Certo.
Não existia as redes sociais naquela época. O Instagram, pelo menos, não existia. Creio eu. Deve ter. Orkut e Facebook. Como é que foi esse crescimento aqui? Você já tinha um ciclo de amigos grande? Como é que você conseguiu, assim, crescer nas redes sociais? Porque hoje você é um fenômeno nas redes sociais. Acontece. Assim, meu perfil foi um perfil que foi muito criado, eu digo, se você compara com outros perfis, meu perfil é um médium, né? Só que eu tenho uma comunidade muito forte, muito grande. Mas como eu comecei? Médio não, para Portugal é um perfil muito relativamente grande. Eu sempre falo questão do Brasil, né? Que a gente sempre acompanha muito o pessoal do Brasil e tudo realmente, de fato. Mas eu comecei basicamente eu sempre fui interessada, eu lembro que quando eu saí, eu trabalhei em grandes empresas no Brasil, eu trabalhei na Vale, com projetos da Petrobras e tudo. E no meu último dia de trabalho, quando eu tinha pedido uma demissão voluntária, há um tempo a gente tem que esperar e tudo, e eu ansiosa para sair, não conseguia. E a empresa, o meu chefe falou assim, meu Deus, porque todo mundo fala, nossa, todo mundo tem um sonho de trabalhar em grandes empresas no Brasil, e eu estava despachando essas grandes empresas. E ele, então, o que tu vai fazer da tua vida? Como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. A única coisa que... A única coisa. Mas eu falei assim para ele, sem querer, eu falei, eu vou trabalhar com internet, vou pro Google. Aí ele, como assim? Eu, não sei, vou me virar, vou dar um jeito. E eu sempre, no fundo, tinha essa vontade de trabalhar com algo que fosse muito independente, algo que não fosse preso a ir todo dia para um escritório, eu já sabia que isso não era para mim. E todo dia para o escritório, eu queria um modelo diferente de trabalho, de fato. E daí eu comecei, na verdade aqui, eu já tinha um curso de gastronomia no Brasil e trouxe para cá para fazer uns finais de curso aqui na escola de hotelaria. Então daí, desse processo de estudar aqui um bocado a parte de restauração, entrei para restauração e da restauração, e é tudo isso que eu falo, sempre tem oportunidade. Só que você tem que saber olhar essas oportunidades. E nem todo mundo tem esse olhar para essas oportunidades. Então, dentro desse meio, eu comecei... Às vezes a oportunidade está batendo ali na porta, está gritando e você está olhando para o outro lado, né? Exato. Então, existem as oportunidades. Se seu olhar for um bom olhar, ela está ali, você vai agarrar e ela vai ser um negócio fenomenal na sua vida. Então, sempre que eu estive no meio aqui, eu olhava buracos de negócio, de oportunidades. Falava, carece disso, carece daquilo, há uma carência nisso aqui. Então, dentro da restauração, eu sempre procurei cuidar das garrafeiras, eu gostava muito de organizar, ninguém gostava de organizar o estoque de vinhos. Chegava as caixas e eu falava, eu vou para lá organizar. Então, fui para os vinhos. E daí, indo para os vinhos, fui trabalhar em restaurantes onde tinha muita pegada de vinhos e tudo. Comecei a me especializar em vinhos e nesse meio tudo é muito turístico em Lisboa. Já quero te convidar para tomar um vinho. Vamos lá, que inclusive agora eu já tô indo, daqui a pouco eu tô indo agora pro 3 e pro Master, então tem muito conteúdo de vinho, entendeu? Adoro. Tem sempre, nossa, é um mundo fantástico. Nada como sentar para conversar com uma pessoa que entende de vinho. É um mundo fantástico, eu acho que vinho é muita história. Então, você que não gosta de vinho, se você conhece a história dos vinhos, você passa a gostar do vinho. Então, tudo isso, eu comecei a gostar desse processo de história dos vinhos e me especializei nos vinhos. E aqui existe muito o enoturismo e o turismo. Então, eu acabei indo para o turismo. E quando eu estava no turismo, falava-se muito... informações sobre o Portugal, Pamela. Como é que funciona? Como é que é? Então, foi abrindo essa chavinha. E lá em 2015, eu comecei a fazer coisas relacionadas a Facebook, tráfego, fiz Érico Rocha em 2015. Abri um canal no YouTube. E daí, eu partilhava todo dia que ia num verão entre 2015 e 2016, ia para a praia e começava a gravar na praia. Daí começava a gravar e passava para essas informações. Então, criei ali, entre o aprendizado do tráfego, um canal. Só que esse canal depois foi embora. Eu deixei o canal para lá. E quando foi entre 2019, apareceu ali o TikTok em 2019. E eu comecei a entrar no TikTok só para fazer edições. E depois entrou a pandemia. Então, já tinha um conteúdo que eu sabia filmar muito para YouTube. Um TikTok de 2019, eu deslanchei no começo da pandemia. Antes da pandemia, então, foi
tudo entrando... Mas, na verdade, a internet entrou como tráfego. Eu comecei estudando tráfego, que não tem nada a ver, porque eu não queria aparecer. Uma coisa foi puxando a outra, na verdade. Eu tinha informação do turismo, de Portugal, vinhos, restauração e tal. Depois eu falei, vou pro tráfego. E depois eu falei, não quero aparecer no tráfego. Então, depois isso foi me trazendo pra frente sem querer. Sem querer. Porque é uma mulher que vai buscando oportunidades, né? Exato. Olhar para as oportunidades. É isso, Tati. Eu falo muito que você tem que olhar oportunidades. Portugal tem muitas oportunidades, mas você tem que estar preparado para enxergar. Se você não enxergar, você vai continuar na mesma coisa que todo mundo faz, no mesmo processo que todo mundo faz, e aí você pode ter sucesso, sim, mas o sucesso está nas oportunidades. Eu falo muito isso. E eu acho que tu também está aqui e sabe. Concordo, assim. Existem dezenas de oportunidades aqui. O tempo inteiro a gente tem oportunidades. Sim. Aqui. Eu digo, a minha vida em Portugal mudou quando eu sofri um acidente de trotinete. Caraca! Você tem uma ideia. Agora aí, eu quero saber. Ponto. Aí agora as pessoas dizem, Eu sofri um acidente de trotinete, fui parar no hospital público na época da pandemia. Aqui em Lisboa? Aqui em Lisboa. E esse braço aqui quebrou pra frente, enfim, foi terrível. Me levaram na ambulância, pandemia, hospital lotado. Eu aos prantos, porque uma patricinha, porque Mentira. Filhinha de papai, que sempre teve tudo na vida. Com o braço quebrado. De repente eu tava no hospital público em Portugal, sem previsão para fazer uma cirurgia, porque o hospital tava lotado por conta do Covid. E eu trabalhava num salão de beleza como recepcionista. Sim, sim. Ganhava por recibos verdes, profissional independente. Independente. Então, assim, se eu já tava no fundo, piorou. Porque sem trabalhar... mais um pouquinho. Se eu não podia trabalhar, eu não iria ganhar. E, enfim, terminei depois tendo que mudar para um hospital privado. Minha família me ajudou naquela época a mudar para o hospital privado para poder fazer a cirurgia, porque o médico do hospital público me falou que era coisa de 1 mês para fazer uma cirurgia de um braço. E resolvi... Quebrado. E fiz a cirurgia, fiquei um tempo sem trabalhar, não ia conseguir me manter. A minha chefe, por acaso, foi muito compreensiva, é uma pessoa, assim, muito querida, espetacular. Mas eu não conseguia trabalhar. E ela foi me dando trabalho na medida do que eu conseguia. E ali eu resolvi que eu ia começar a advogar em Portugal. E era uma coisa que eu sempre pensava, mas como eu estava trabalhando com outras coisas, eu ia deixando de lado. E aí, naquele momento, ou eu ia para aquilo, ou eu ia ter que voltar para o Brasil. E eu não queria voltar para o Brasil, porque eu ia voltar à vida dependendo dos meus pais, que era uma vida maravilhosa, confortável, mas não era o que eu queria. Sim. Então, eu digo que o acidente mudou muito a minha vida por isso. Porque, assim, eu abri o olho para outra oportunidade, outra coisa que surgiu ali para mim. E aí, daí foi só pra cima, né? A coisa foi só melhorando. E eu digo, o acidente mudou a minha vida. Que doido. E eu olhar para as oportunidades, né? E inclusive eu tô até com uma seguidora que tá... Ai, tal, Pamela, eu tô num processo muito complicado. Eu vou ler uma mensagem dela hoje. E eu observo hoje, nessas pessoas que chegam e aparecem esses problemas ou dificuldades... não é querendo ser, não, é porque agora tu estás aí em cima, então tá olhando tudo muito assim. Eu me olho nessas situações porque eu já me vi em situações de dificuldade, como tu falaste agora. E essas situações é que às vezes vão ali, de repente, aparecer uma chave. É um empurrão para uma coisa que você não está sabendo enxergar. E a gente só precisa enxergar. É isso. Então, foram dificuldades também que me trouxeram essas situações que foi bem melhor. Foi tipo um não para uma coisa, mas foi uma... Eu não digo uma porta, foi um sim enorme para outras coisas, certo? E aqui, o sucesso ou o positivo... Talvez está em um não que uma empresa vai te dar, um negativo para uma coisa. E caramba, depois naquele momento a gente não percebe, mas depois, olhando para trás, a gente vê que era o caminho que estava aberto. Que era melhor. Eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui em Portugal hoje, olhamos vários nãos como grandes oportunidades para que hoje a gente esteja melhor. Sem dúvidas. Então tem muito não que vai ser grande sim para muita coisa para você que tá aí. Guarde isso.
É sim, não é porque a gente está numa posição melhor e porque já tem um certo, digamos, lado mais positivo nesse processo, um certo sucesso dentro do nosso parâmetro, né? É que, vocês conseguem olhar. Sim, a gente consegue, só que a gente já veio desses tantos É que a gente já passou pelo negativo, né? Pelo negativo. Eu acho que o grande diferencial de pessoas hoje que conquistam o seu sucesso dentro dos nossos parâmetros. Exato. Para pessoas que voltaram para o país e, assim, também não se consideram pessoas de sucesso, é o olhar. É justamente o olhar. O olhar para as coisas, o olhar para as dificuldades. Se a gente olha de uma maneira diferente, como uma força para alavancar, para ir para frente, a coisa funciona. Então, termina aqui uma grande diferença entre quem consegue e não consegue. Exato. É o olhar. É o olhar, né? É o positivo, é você pegar os tais limões e fazer a tal limonada. Sim. Na prática aqui vale muito essa questão de você ter limões e virar limonada, só que você tem que estar preparado para fazer essa limonada. Sim. E muita gente está ali, eu pego o limão, eu já não quero, eu já não gosto, e vamos embora. Então, do tipo, você saber que você vai precisar se reinventar, ser um pouco mais, ter mais instrução e mais instrumento para a sua vida. E aí sim vem a questão de mudar o olhar, mudar o ambiente, mudar a forma de enxergar as coisas. Você tendo essa abertura de mudança, você vai longe aqui. Bola para frente. Bola para frente. Pamela, você é feliz em Portugal? Eu considero hoje que sou muito feliz aqui. E sempre, às vezes, até fico assim, gente, tá tão bom aqui. Eu tenho medo porque a vida não é uma eterna felicidade. Sim. A gente tem altos e baixos, a vida não é linear. Não importa para onde você vai, seja na Austrália, Portugal, Holanda, Estados Unidos. Então, não às vezes sobre onde vai estar. Exato. Né? Não é sobre isso. Não é sobre o país, é sobre você, do que você aproveita de bom do país, tendo o que você vai colhendo de bom. Mas hoje eu me considero feliz aqui em Portugal, eu considero muito casa Portugal, né? Então, eu já digo, quando eu vou para o Brasil, aproveito a família até o ponto máximo que dá e falo, olha, tem que voltar para casa, né? Eu já me vejo chegando em casa. Afinal, você já é portuguesa. Exato. Então, eu falo, preciso ir para casa. Minha casa tá jogada. Deixei minhas plantas. Eu não tenho um gato, né? Mas tenho plantas, né? Sou mãe de planta. Falo que eu sou mãe de planta. Não deixa de ser mãe. Não deixa de ser mãe. Aí eu falo, gente, minhas plantas. Eu cheguei agora, por exemplo, tava lá umas 3 mortinhas. Eu falei, minhas plantas. Mas isso, então, tenho toda uma estrutura de casa. Eu falo, tem que voltar para casa. E, Pamela, vocês consideram um imigrante de sucesso? Se sim, por quê? Sim, eu me considero uma imigrante de sucesso porque eu digo que as riquezas que, a princípio, eu não sabia, inclusive, tá? Que eu aprendi nesse processo, que essas riquezas, caramba, eu conquistei muito essas riquezas, que para mim são riquezas, que é ter uma vida tranquila, não ter aquela vida caótica que eu falo, onde você às vezes se fica endividado para ter um carro, que você tem um carro não pela necessidade, mas sim para mostrar para pessoas, ou ter uma vida de ostentação, ou ter uma vida com dívidas porque você quer se divertir e contrai dívidas para poder ir num restaurante, ou fazer compras, como eu vejo muitas pessoas. Aparentar o que não é, né? Aparentar, então, tudo isso. Então, hoje eu não tenho uma vida em que eu não preciso estar aparentando para ser quem eu sou, não tenho dívidas, consigo viajar, consigo ter qualidade de vida. E mais importante, a segurança do ir e vir, para mim é super importante. Vendo da minha realidade, eu sei dar muito valor a isso. A questão da segurança, do ir e vir. Então, eu falo que o meu sucesso é isso, é ter paz no ambiente onde eu vivo, né? Ser feliz onde você escolheu estar. Exatamente. Eu escolhi estar aqui, então isso é importante. Como eu escolhi estar em Portugal, eu sou feliz com o país que me acolheu. Isso, para mim, é super importante. Por isso, eu me considero uma pessoa de sucesso. Pamela, e para as pessoas que estão assistindo hoje o podcast, qual recado você daria para pessoas ou que estão vindo para Portugal ou que já estão em Portugal e precisam aí de uma ajuda, um empurrãozinho, uma orientação para um olhar do que é bom? Do que é bom, vamos lá.
Eu sei que, a princípio, não é fácil. É muito mais fácil quando a gente está numa posição de conforto falar coisas para confortarem as pessoas. Mas eu digo que tudo é passageiro, tudo, tá? Só não o motorista, mas tudo é passageiro. Essa foi boa. Só não o motorista. Tudo é passageiro. Você precisa ter paciência. Esse processo vai acontecer, mas você precisa ter paciência e saber olhar oportunidades que talvez você não está enxergando, talvez por uma falta de abertura de mente, de ter um pouco mais de humildade, ter que dar um passo para trás para dar futuramente 2 para frente. Então, todo esse processo de chegar aqui é dar realmente passos para trás, para pacientemente fazer 2, 3 passos para frente. Então, você precisa estar pronto para absorver uma nova cultura e ter paciência com esse processo de adaptação. E saber que ela vai ser problemática, mas que você vai passar por ele. Vai, se você der tempo ao tempo. Com o objetivo tudo dá certo, né, Pamela? Dá sim. Se você abraçar a causa, dá certo. Você tem que saber que foi aquilo que você escolheu. Abrace, vá, tenha paciência, humildade, porque o caminho vai fazer você aprender e encontrar boas saídas. Esteja aberto. É isso, esteja aberto a novas saídas. Sim, exato, sempre. Pamela, olha, muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz em te conhecer. Também. Né? Porque eu acompanho nas redes sociais, vejo ali vários vídeos, que bacana, adoro. feliz. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer. Não, e eu que fico, todo mundo fala, não sei o que, eu te olhei. E quando alguém fala, como tu disseste agora, eu fico feliz. Eu, na verdade, eu que fico feliz porque é um reconhecimento de um trabalho que eu faço e ver pessoas que também querem compartilhar essa experiência de Portugal. Com o teu trabalho, juntamos as duas massas e fazemos um bom produto, né? Ajudamos também, Sim. Auxiliamos as pessoas que querem vir para cá, né? Que é nossa intenção, nosso objetivo. Exatamente. Então, por que não unir forças para ter um bom resultado? Eu acho isso é super importante. Nem todo mundo sabe de tudo, então se unir forças a gente consegue avançar melhor. É isso, Pamela. Isso. Muito obrigada pela sua participação. Prazer é meu. Muitos beijos e nos vemos mais pela frente aqui com a Tati ou nas minhas redes. Nas nossas redes. Nas nossas redes, sim, com certeza. Não se esqueçam de seguir também o canal do podcast O Imigrante Sucesso.